Bom dia, com muita alegria para a nossa terceira aula sobre o Sermão do Monte, né? Um estudo, uma reflexão sobre as bem-aventuranças, Mateus 5. É nesse capítulo que nós estamos caminhando, né, pelas ruas do Sermão do Monte aqui. Muito bem. Hoje nós vamos ver uma bem-aventurança que é algo muito interessante. Está no verso 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, hein? Se você observar, a pirâmide de Deus, ela está de cabeça para baixo, queridos. No mundo onde a gente vê aí muito a valorização, né, do forte, do corajoso, do arrogante, daquele que se impõe pela força, Jesus vem nos falar exatamente, né, bem-aventurados os mansos, né, feliz é o manso. Vamos lembrar o que é bem-aventurado mesmo? Bem-aventurados são muito felizes, bem-aventurados, muito felizes. E essa felicidade, ela independe das circunstâncias, ela não é estar feliz, mas é ser feliz. Então, felizes são os mansos, né? E com essa bem-aventurança, muito provavelmente Jesus ele tenha frustrado as expectativas do seu próprio povo ali, né? Porque se nós observarmos no contexto político, o povo judeu ele estava sob o domínio de que governo? De Roma, né? Você deve ter respondido aí, de Roma. E vários grupos, né? Existiam vários grupos em Israel e eles nutriam diferentes expectativas com relação ao Messias, né? Então, Jesus ele está num momento político bem conflitante ali, sob o domínio de Roma, e dentro lá de Israel existiam vários grupos, né, que nutriam diferentes expectativas. Então, primeiro um grupo lá, os fariseus. Os fariseus, eles eram os religiosos conservadores, né, e eles queriam um Messias milagroso, né, eles queriam um Messias que aparecesse com sinais, eles queriam ver coisas extraordinárias acontecendo, né? Você vai ter lá dentro desses grupos, aqueles que tinham até um checklist de quando o Messias viesse, quais seriam os sinais que possivelmente o Messias fizesse. Por exemplo, ressuscitar um morto, só o Messias dentro do checklist deles que faria isso. Uma outra coisa, curar um cego de nascença. Então, eles eram esse grupo, né? Eles esperavam esse Messias milagroso que aparecesse com alguns sinais e maravilhas que ninguém mais pudesse fazer. Um outro grupo que você vai ver ali, que tinha uma expectativa a respeito do Messias, eram os saduceus. Eles eram os liberais da época, eles queriam um Messias materialista, um Messias que pudesse fazer com que eles mantivessem os seus status quo, as suas posições. Eles eram os que exploravam o sistema religioso em causa própria. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Pois nós temos também, naquele tempo, lá um outro grupo, que eram os zelotes. Eles eram os ativistas que queriam aquele Messias guerreiro, que pudesse impor frente ao sistema militar de Roma. Então percebe, né? Você vai ter lá a direita, você vai ter lá a esquerda, você vai ter lá os religiosos. Então tá ali. Aí você tinha mais um ainda, os essênios. Os essênios, eles eram os místicos. Eles viviam nas cavernas ali próximas ao Mar Morto, né? E eles queriam um Messias monástico para retirar, que ficasse retirado das multidões e ficasse nos seus guetos lá de espiritualidade. E também nós vamos ver lá os discípulos de Jesus. Eles nutriam ideias equivocadas. E vamos lembrar também que dentro dos discípulos de Jesus, muitos deles faziam parte desses grupos que eu mencionei. Tinha zelote, tinha publicano,
Né? Tinha vários aí que estão aí no grupo de Jesus, né? Então eles nutriam ideias equivocadas sobre o Messias, pois eles esperavam que Jesus retomasse o trono de Israel e eles fossem seus ministros de Estado. Lembra daquela história? Quando conquistar o reino, nós queremos um sentar à sua direita, outro à esquerda, né? Então, em meio a essas expectativas conflitantes, olha o que Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oi? Então, vamos lá, vamos pensar o que não é ser manso. O que não significa ser manso. Primeiro, não é um atributo natural. Queridos, você deve conhecer aquela pessoa calma, meiga, aquela pessoa que fala manso, aquela pessoa que fala delicadamente. Necessariamente, ela não é mansa, tá? Pisa no calo dela para você ver. Pisa. Então, nós vamos entender que essa mansidão que Jesus está falando, ele é um dom do Espírito Santo, não é um atributo natural. Eu não nasci com esse atributo, mas eu tenho e posso ter pela graça do Senhor através dos seus dons. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim, que ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus, é bem isso, é uma graça de Deus. O que não é ser manso também? Ser manso não é ser mole, não é ser frouxo. De repente você tem aquela impressão que ser manso é aquela pessoa, né, passiva diante dos problemas, das dificuldades da vida, não ter coragem de se impor, alguém que se curva diante das ameaças. Então, não é isso que Jesus está falando. Não é ser tímido, não é ser medroso, não é ser covarde, não é ser... nós vamos entender, inclusive, que as pessoas mansas foram aquelas que enfrentaram situações muito difíceis. Olha, Jesus, ele foi manso. Jesus, ele nos deu lições dessa mansidão, mas quando ele precisou ser firme, ele foi. Chamou lá os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados. Ele entrou lá no templo, né, fez um chicote lá, espantou todo mundo que estava lá explorando o templo, e ele era uma pessoa mansa, ok? Então, não é também alguém que tem um controle emocional externo. Muitas vezes esse equilíbrio é só fachada, queridos. Cuidado. Eu tive alguns contatos na minha carreira empresarial de chefes que eram um poço de controle emocional, mas eram bombas ambulantes. Então, aquilo ali, às vezes, esse equilíbrio é apenas externo. Eles conseguem se controlar diante das mais diferentes situações, mas lá por dentro eles estão explodindo e explodem a qualquer momento, não falam mal, mas desejam o mal. Então, já vimos o que não é ser manso. Então, vamos ver o que é ser manso? Vamos lá. Ser manso, de acordo com o que Jesus está colocando aqui na palavra, queridos, é ser submisso à vontade de Deus. É aquela pessoa que não se rebela contra Deus, independente das circunstâncias. Ele não fica murmurando, queridos. Muitas vezes Deus vai nos pedir algo que aos nossos olhos humanos, ela não tem lógica, ele é incompreensível. Mas nós temos que entender quem é que está nos pedindo isso. Quando eu penso nessa colocação, dessa submissão, independente das circunstâncias, né, me lembra uma passagem, né, quando eu ouvi, por exemplo, uma entrevista, né, sobre Albert Einstein, e perguntaram para a esposa dele, né, para a esposa do Albert Einstein, se ela entendia a cabeça do marido dela, no sentido da teoria da relatividade, aquelas equações da física e todo, né,
os inventos e acontecimentos, né, que ele contribuiu para a matemática, para a física e tudo mais. E falaram, a senhora consegue acompanhar o raciocínio do seu marido? A senhora entende a teoria da relatividade? Ela falou assim, não, eu não sei nada daquilo ali, nada, absolutamente nada, eu não entendo sobre a teoria da relatividade de nada daquilo que o meu marido ensina. Mas eu entendo meu marido. Eu entendo meu marido. Eu conheço meu marido. Ser manso, queridos, fala de intimidade com Deus, de conhecer a Deus. E quando você está passando por alguma situação, ainda que você não entenda, você conhece aquele que está com você naquela situação. Eis que estou convosco todos os dias. Você sabe, você conhece, você se rende a Ele sabendo que a sua vida está nas mãos dele. É estar debaixo do controle de Deus. Totalmente, aquilo que Paulo vai falar aos Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver alegre, sei viver contente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Estar então debaixo desse controle, né? No grego, o sentido da palavra manso, ele serve para falar sobre um animal domesticado. Muito bem, ser manso, então, ele não é ser fraco, e sim ter força sob controle. É você se deixar dominar pelo controle do Espírito Santo. Outra coisa, ser manso é abrir mão de direitos e não reivindicá-los em favor ou uso próprio. Quando a gente vê lá Paulo falando aos Filipenses, né? Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão por uma causa maior. E ele vai reconhecer, né? O manso, ele vai reconhecer diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus. Eu me lembro agora de uma história do André, aquele contrabandista de Deus. Uma vez ele recebe uma carta, e essa carta de uma irmã lá, meio ofensiva, falando algumas coisas lá que não eram muito boas, né? Não estava enaltecendo as suas virtudes. E a primeira reação dele foi confrontar aquela irmã e falar, escuta, né? Quem ela pensa que ela é, né? Onde já se viu um negócio desse, né? Será que ela não se enxerga, né? Aquela coisa da trave no olho do outro, né? Mas de repente ele parou, foi orar, ficou vários dias, se pôs na presença do Senhor. E de repente o Espírito Santo começou a ministrar o coração dele. E ele pôde entender o quão miserável ele era, quão pecador ele era, quantas coisas o Espírito Santo ainda estava trabalhando na vida dele. E aí Deus dá uma direção diferente na resposta para aquela mulher. E a resposta que ele manda fala assim, irmã, eu quero agradecer muito pela sua carta. E dizer que a irmã foi muito generosa comigo. Foi muito complacente. Se a irmã me conhecesse, como Deus me conhece, como o Senhor me conhece, a irmã teria sido muito mais dura. Olha, queridos, ele reconheceu diante dela aquilo que ele reconheceu diante de Deus. Então, o manso é aquele que vai, então, reconhecer diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus. Ele suporta injúrias. Ser manso é suportar a injúria. O que é injúria? É algo que você não merece. Ele não é facilmente provocado. Ele vai ter esse domínio próprio, essa mansidão, né? Ele vai levar ao Senhor aquilo. Ele não é o do bate pronto, né? Ralou, levou. Não é. O manso é aquele que vai ter esse controle.
Amém? Muito bem. E aí também, né, vamos pedir para o Senhor avaliar, né, como é que está a nossa mansidão, como é que nós estamos dentro dessa bem-aventurança. Uma outra coisa que nós podemos ver agora é o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos aí no capítulo 5, verso 6. Então, o que é ter fome e sede de justiça, queridos? É alimentar-se, é beber da palavra de Deus. É isso que você está fazendo hoje ao assistir essa escola bíblica. Você já entendeu a importância que é estar meditando na palavra, aprendendo da palavra. Somos o que comemos. Isso nós podemos trazer também para a nossa vida espiritual. Do que você tem se alimentado? Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais nutrientes espirituais estão enchendo a minha alma, o meu coração, a minha mente, né? Ela está sendo renovada. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Né? Então, esse beber da palavra, esse comer da palavra, é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas, queridos e queridas. Nós estamos sendo transformados pelo poder da palavra. Então, aquele cristão que se alimenta, que busca a presença do Senhor, ele vai sim ser farto, porque o Senhor tem tesouros maravilhosos para nos encher, manjares lindos. Então, o cristão saudável, ele tem bom apetite pelas coisas do Senhor. Eu queria agora que você avaliasse a sua vida. Como anda o seu apetite das coisas do Senhor, da palavra de Deus, da presença de Deus, das coisas celestiais, né? Se nós pensarmos, né, naquela palavra, né, que nós somos o que comemos, né? Ou seja, a nossa mente está sendo influenciada. Então, quanto mais eu coloco a minha vida nessa dependência da palavra, né, mais o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Vamos pedir ao Senhor que nos dê fome e sede da presença dEle, da palavra dEle. Que Ele nos ajude, que Ele nos transforme, que é o que Ele mais ama fazer. Que o Senhor os abençoe. Um bom domingo a todos.